Os Neocolecionáveis, episódio 3, Corsa GSI 95 Branco Mahler. Bom, dando sequência aí a nossa série de os Neocolecionáveis, né? Depois dos dois episódios que eu fiz no ano passado, primeiro com o Omega CD 98, depois com um Vectra GSI 96, né? Estamos seguindo aí o terceiro episódio, um Corsa GSI 95 esse. O objetivo dessa série dos neocolecionáveis, né, é mostrar alguns carros que ainda não são clássicos, né, são até meio carros velhos, né, mas que são muito legais e tem um potencial aí de coleção muito grande, né. Então falamos do Omega no primeiro, falamos do Vectra GSI e vamos falar desse carrinho que é o Corsa GSI, né. Estou usando ele hoje à tarde. Carro super divertido aí, falar um pouco mais dele. Bom, nessa série, nesses vídeos dos neocolecionáveis, eu gosto de fazer uma passagem no tempo, assim. Primeiro dizer qual que era a minha visão desses carros na época, quando eles eram novos, né? Em 1995 eu já tinha 25 anos, já tinha tido um monte de carro, tinha um repertório aí de carros que eu tinha tido grande, então eu tinha uma opinião. E aí, depois eu falo qual a minha opinião do carro hoje. Muitas vezes muda, né? Normalmente muda muito, né? E o que eu vejo de futuro colecionável para eles, né? Então, por exemplo, em 95 eu tinha um Omega GLS 4.1. Eu comprei zero na época, que eu achava assim um absurdo de carro. E ele era branco Mahler, né? A cor desse Corsa, né? Então, obviamente, quem tinha um Omega 4.1 zero em 95... Puta, nem olhava para um Corsa, né? Por mais legal que ele pudesse ser, né? Já hoje é muito diferente, né? Esse carro é um carro que, sei lá, talvez seja até mais divertido de usar do que um Omega 4.1, né? Óbvio, o Omega 4.1 anda muito mais motor e tal, mas esse carro aqui é realmente bem divertido de usar. Esse carro em 1995, ele era muito difícil de ver na rua, né? E quando a gente via, normalmente era branco, como esse, né? E às vezes vermelho, não aquele vermelho metálico vinho, vermelho sólido, né? Saiu uma série de outras cores aí, saiu verde, saiu amarelo, saiu prata, saiu preto, né? Tinha quase que a paleta toda, mas era muito difícil de ver na rua, né? Chamava atenção quando se via um na rua. E o motivo é que esse carro custava 22 mil reais na época, né? E o Corsa Wind, quando saiu em 94, né? Um ano antes, esse carro foi apresentado em outubro de 94 no salão, o GSI. O Wind custava 7.200. Então esse carro custava o preço de 3 Corsa Wind, né? Então realmente era muito caro. Pouca gente se animou a comprar ele, né? E por que ele era caro? Porque ele era um carro bem completinho, né? Ele tá ligadinho, ó, ele tá até um ronquinho gostosinho, né? Mas ele era um carro super completo, né? Um carro com teto solar, com ar-condicionado, os vidros elétricos, né? Uns banquinhos com esses apoios lombar aqui, né? Um banquinho esportivo e tal. Mas realmente o diferencial dele era a mecânica, que era o motor 1.6 16 válvulas, que a GM do Brasil trazia da Hungria, né? Você talvez vai ver por aí erroneamente dizendo que esse carro vinha da Hungria. Não, esse carro era feito aqui. Esse carro é nacional, chassi 9, o carro era produzido no Brasil, só o motor que vinha da Hungria, né? E é exatamente o mesmo motor do Corsa GSI alemão, do Opel Corsa alemão, né? Então, ele é um motorzinho 1.6, 16 válvulas, 109 cavalos. Ele tem taxa de 10,5 para 1, né? Então é um motorzinho bem nervoso. E ao contrário de vários motores multiválvulas dessa primeira geração, ele não é muito bobo em baixa, né?
Eu nunca tive contato com esse carro, meu contato com ele é de alguns meses para cá, de 6 meses para cá, mas eu usei muito tempo o Mazda MX-3 1.6 16 válvulas, primeiro o 95, depois o 97, né? E os dois motores são 1.6, 16 válvulas. O do Mazda tem 108 cavalos, esse tem 109 cavalos, então são motores praticamente equivalentes, né? Só que o motor do Mazda, ele até enche um pouco mais em alta, mas ele é muito fraco em baixa, né? Você tem que esticar muito as marchas e tal. Esse aqui não, esse aqui ele tem torque, ele tem mais torque em baixa. Ele não é um motor, bobinho em baixa não, né? Óbvio, como motor multiválvulas aí você não tem todo aquele torque e tal, você acaba tendo que cambiar mais. Mas cara, é bem bacaninha. Falando desse carro, então por conta disso, né, pelo conta do preço alto dele, ele foi um carro que vendeu muito pouco. Ele só fez 95, 96, foram só 2 anos, né? E eu não sei produção dele, a gente nunca pesquisei isso, nunca fui atrás de números na Anfávia e tal, mas o que dizem por aí que foram em torno de 2.500 carros. Acho bem plausível esse número, né? Mas é totalmente eu não tenho nenhuma a fonte não é nenhuma fonte que a gente pode confiar 100%, né? Não sei de onde veio esse número, né? Então assim, o carro tinha esse kit aerodinâmico, né? Esse para-choque diferente, esses spoilers laterais, o spoilerzinho traseiro, né? Essa anteninha aqui, essa anteninha é engraçada, né? Nem lembrava disso. Essa anteninha, quando você saía do carro, você tinha que desatarrachar ela, porque senão o pessoal roubava, né? Então você chega num lugar aqui, você estaciona o carro e desatarracha a antena, né? Eu lembro que na época, isso aí sai em outros carros também, era comum você ir no shopping assim, ver o cara andando com a antena debaixo do braço, né? Óbvio, normalmente guarda dentro do carro, mas se via isso sim. Bom, esse carro aqui eu acabei tá meio sujinho, né? Eu ia lavar ele, mas não deu, senão ia atrasar demais para fazer o vídeo. Fiz com ele meio sujinho, mas esse é o paradoxo do branco, né? Todo mundo acha que carro branco suja fácil. É o contrário, o carro branco esconde bem a sujeira, né? O carro preto, pelo contrário, pelo que você acabou de lavar, ele sai do posto às vezes sujo, né? Com dos fiapos do pano de quem secou. Mas qualquer poeirinha aparece muito mais. Então, é um carro que fabricou muito pouco, né? É um carro que eu acho que é um carro super colecionável, né? Um carro super colecionável porque é um carro esportivo, tem um desempenho bacana. Puta, é óbvio, não é nada demais, mas é bem divertido de usar, né? São 109 HP para 940 quilos, né? Ou seja, nada, né? Então o carro é bem espertinho, né? E pô, um carrinho esportivo com essa carenagem toda, com teto solar. Teto solar é um negócio que eu adoro. É um carro super colecionável, né? E o mais legal, esse carro hoje se encontra, não é muito fácil de achar, mas se encontra com preço muito bom, tá? Esses dias tinha no LX um preto, né? Acho que é preto list, preto com teto e tal. O teto na literatura aparece como opcional, mas eu acho que era de série, porque pelo menos todos que eu vejo, todos que eu vi tinham teto, né? No catálogo dele aparece como opcional, mas eu acho que era aquele opcional que vinha em todos os carros aí. Não tenho plena convicção disso, não tenho certeza absoluta, mas eu acho que vinha em todos os carros, né? Então tinha um LX, um preto list, né? Por 9.000 e poucos reais. 9.000 e poucos reais é preço de pintura, né? Se eu for pensar, quando a gente fala de carro antigo, né? É menos do que pintura do que o pessoal pede por aí em outros carros, né? E era um carrinho bem de pezinho, né? Então vale a pena, é um carro que vale a pena ser comprado. Acho que tem um potencial aí de valorização, um carro divertido de usar, né? E que vale a pena ser olhado. Então, pô, eu faço esse vídeo aqui, tô fazendo esse vídeo aqui, se convencer aí, meus vídeos costumam ter, sei lá, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 visualizações, né? Se 4, 5 pessoas resolverem adotar um carrinho desse, eu já tô feliz, né? São 4 ou 5 que
deixaram aí de ser sucateados ou de ser, como é que é a palavra que o pessoal fala hoje, manolizados, não é isso? com rodão, com aquelas coisas todas de gosto duvidoso, né? Então, o que é legal quando a gente fala de neocolecionáveis, né? Puta, salvar carro é um negócio muito legal, salvar os carros que estão estragados e tal. Mas quando a gente fala de neocolecionáveis, quanto mais caro, mais barato, né? Ou seja, quanto melhor for o carro, quanto mais novinho, quanto mais pronto o carro tiver, o mais original o carro tiver, mais caro você vai pagar, mas mais barato vai ser, né? Se você pedir para tiver que dar um banho de tinta num carro desse, um banho de tinta de porta fechada em algum lugar mais ou menos, ninguém vai te cobrar menos do que R$6.000, né? Se você tem um carro por 10 e um por 15, e o por 15 tem bandeira, tem pintura toda de fábrica e tal, é muito mais negócio comprar o de 15 do que o de 10, né? Isso a gente está falando só de pintura. Normalmente o carro que tem pouca quilometragem, o carro inteiro, né? Ele não só pintura, mas ele vai todo em melhores condições, né? Esse carro aqui particularmente, né? Esse carro tem 81 mil quilômetros, né? Pelo estado do volante, tem um desgastezinho aqui, mas ele é bem inteirinho e tal. Tem um pegadinho que é justamente onde você fica segurando a mão, né? Pelo estado dos pedais e tal, tudo indica que essa é a quilometragem real dele, né? O próprio estofamento, né? Esse apoio lombar aqui, ele sempre esgarça e aqui tá perfeitinho, né? Tá bem novinho, tá perfeitinho, né? Ele tem esse banco, esse grafismo com os raiozinhos, assim, coisa bem anos 90, né? As rodinhas são bonitas também. Então foi um carro que não é um carro como o Ômega que eu apresentei no episódio 1, nem como o Vectra que eu apresentei no episódio 2, que são carros aí que um tem 26 mil, outro tem 13 mil quilômetros. Esse é um carro que foi usado, né? Ele foi usado, mas não foi moído, né? Então é um carro que é bacana aí de ser preservado, e é um carro que você ainda vai achar com preço bom, né? Uma abridinha aqui atrás. Tá com a tampa original, sem falante, né? Por mais que tenha lugar para falante aqui, tinha gente que furava, botava aqueles falantão grande aqui. Então ele é bem legal. O banco dele rebate, né? Eu nunca tive Corsa, né? Nunca tive Corsa, mas a minha irmã teve um Corsa Wind 95, azul Van Dyck, que eu fui buscar zero na concessionária, que é na Via Mar, na Caminho do Mar, lá em São Bernardo. Fui buscar o carro zero e usei o carro algumas vezes, tal. Quando a minha irmã mudou para a Alemanha em 2000, o carro foi vendido alguns meses depois, né? E nesse meio tempo eu usei bastante o carro, viajei com o carro e tal. Então eu tenho alguma familiaridade com o Corsa, mesmo nunca tendo um, né? E você comparando esse carro com o Corsa Wind é uma coisa assim surreal, porque é exatamente o mesmo carro, mas cara, um se arrasta e o outro anda super bem. Um não tem nada e o outro é super completinho, né? O som desse carro aqui eu tô pesquisando, não sei qual que era o original. Se alguém souber me fala, com certeza não era esse, é um som bem vagabundo que veio aí, né? Mas também acho que é só o que eu tenho que fazer no carro. O ar tá gelando, não tá com essa bola toda, mas tá gelando. Tem um cartão aqui de ar-condicionado, provavelmente o ex-dono levou para revisar, dar uma ligada lá para ver se a pessoa lembra o que foi feito. O ar gela, mas num dia que nem hoje, que tá super quente aí, não é aquela coisa toda. No mais é isso, né? Um carrinho que tem uma quilometragem que eu digo que é super confortável, porque é um carro inteiro, 80 mil quilômetros, o carro não moeu, mas também não é um carro com 13, 12, 10, 15, que você fica não só refém da quilometragem, como refém dos totozinhos de estacionamento e tal, por normalmente carros daquela quilometragem são carros virgens, né? Esse é um carro mais usadinho, que está super inteiro, super representativo do que ele era, mas que dá para usar sem muita frescura aí, né? Então é isso aí. Episódio 3 dos Neo colecionáveis aí. Corsa GSI 95 branco Mahler, né? Vamos tentar semana que vem fazer
do episódio 4 e aí de um carro não GM, né?